Não, não, só depois da segunda estrofe. Tá, esse já foi, agora vamos lá. Vamos esse 55 daqui, ó. Eu acredito que há problemas no mundo que permanecem não resolvidos. Eu vejo comida em abundância, mas as pessoas ainda morrem de fome. Eu vejo câncer, eu vejo famílias caindo aos pedaços. Eu vejo pessoas conectadas, mas ao mesmo tempo isoladas. Eu vejo o ISIS e isso me assusta. Eu vejo pessoas sem esperança ou propósito. Eu vejo que estamos todos desesperados para sermos aceitos. Eu vejo que nem tudo em torno de mim e em mim está ok. Mas apesar de tudo isso, eu tenho esperança, porque há um Deus que se preocupa sobre nós, eu, você, que odeia a injustiça, a solidão e a desigualdade. Tanto que Ele não nos deixa sozinhos nessa luta, mas entrou em nossa luta com a gente. Sendo Jesus, Ele sofreu injustiça, dor e morreu por nós. Apesar de termos sido nós quem criam os problemas e nós quem deveríamos sofrer as consequências, mas Ele ressuscitou e venceu a morte, a fim de restaurar a humanidade à sua finalidade original, uma pessoa de cada vez. Então, por que eu acredito nisso? Eu tenho visto esperança restaurada e vidas transformadas. Eu tenho visto relacionamentos quebrados sendo restaurados. Eu tenho visto pessoas passando por tempos difíceis por causa da paz de Deus. Eu tenho visto pessoas perdoarem atrocidades. Eu tenho visto Deus respondendo orações. Eu tenho visto doenças sendo curadas. Eu tenho visto pessoas quebradas acharem amor, aceitação e paz em Deus. Eu achei amor, aceitação em Deus e paz. Eu experimentei essa transformação e eu acredito que isso possa acontecer com você também.
juntos ao Senhor, cantar, louvar ao nosso Salvador, ao nosso Salvador. Feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Muito bom dia. Todo louvor, honra e glória sejam dados ao nosso Deus por todas as bênçãos que Ele nos deu, nos dá e nos dará em todo o tempo da nossa vida. Bênçãos que foram sentidas e recebidas por todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, puderam ouvir a palavra de Jesus, puderam sentir a presença de Jesus e os cuidados dEle no seu dia a dia. Assim como nós sentimos também até esse momento. E podemos nos gloriar disso, gloriar do amor de Deus na nossa vida. E merecedores que nós somos, Deus ainda assim cuida de nós dessa maneira tão bonita, tão especial. Tá? Que Deus nos abençoe sempre. Bem-vindos vocês que estão aqui em nosso momento, em nossa culto presencial, mas também quem está nos acompanhando pela transmissão. Deus seja abençoado por cada um de vocês e encha o coração de vocês também de alegria e de paz em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vamos hoje usar a ordem litúrgica número 1 do nosso inário. Eu ainda estou engasgando algumas coisas, a Miriam vai me ajudar, né? Pastor Mário podia cantar hoje, né, a liturgia número 1, que eu sei que ele canta maravilhosamente essa liturgia. Obrigado, Pastor Mário, por aceitar o convite também para nos trazer a palavra nesta manhã. Tá? Que Deus nos abençoe nesse momento de culto. Nós invocamos a presença do nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A igreja pode sentar-se, nós cantamos o primeiro hino. O teu louvor, hoje unimos entoamos, Deus céus eterno amor, com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos já adorar aqui.
ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar, rendiga, infinito é teu amor, cantem todo o seu louvor. Nós queremos nesse momento nos colocar diante do nosso Deus com o coração cheio de contrição e arrependimento por causa dos nossos pecados. Confessar a Ele as nossas culpas, as nossas maldades e esperar e receber, na verdade, dEle o perdão que somente Ele graciosamente nos concede de uma maneira tão especial e tão amorosa. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós seguimos agora o nosso momento de confissão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido o pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus e, em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Consolados com a graça de Deus, perdoados dos nossos pecados, nós queremos ouvir a sua palavra, ouvir o que Deus tem a nos dizer, através do Salmo de número 123. Salmo 123. Salmo 123, o salmista nos escreve assim: Ó Senhor Deus, levanta os olhos a ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor, tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos e os orgulhosos zombam de nós. Essas são as palavras do salmista. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Kyrie eleison, ó Senhor, misericórdia. Christe eleison, ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison, ó Senhor, misericórdia. Glória a Deus nas alturas e paz
na terra entre os homens a quem ele quer bem. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti louvamos, bendizemos, adoramos, a Ti glorificamos, rendemos graças por Tua grande glória. Ó Senhor, Filho unigênito Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras o pecado do mundo, aceita nossa súplica de perdão. Tu que estás sentado à direita do Pai, tem misericórdia de nós. Pois só Tu és o Santo, só Tu és o Senhor, só Tu és o Altíssimo Jesus Cristo, Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor esteja convosco. Oremos ao nosso Deus. Todo-Poderoso e Eterno Deus, o Senhor nos fez reconhecer que Tu és Deus de grande amor, poder, incomparável em misericórdia. Somos sempre lembrados da Sua graça, tanto pelo que o Senhor nos faz diariamente, bem como também pela Tua palavra, na qual meditamos. Diga-nos hoje, Senhor, mais uma vez, o que nos queres ensinar para que nós, fortalecidos em nossa fé e arrependidos de nossas ações contra a Tua vontade, sejamos purificados e mantidos como herdeiros de Tua graça e vida através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. A igreja pode sentar-se. As crianças têm o seu momento de escola dominical. Quero convidá-las a virem aqui, cantar e louvar ao nosso Deus. Tua graça e seu favor, que me chama com amor. Muito bem. E esse braço aí? Caiu? É? Doeu muito? Um pouquinho? Mas está melhorando já, né? Quarta-feira vai tirar o gesso. Que bom. Vai dar tudo certinho. Quando a gente é criança, o osso cola rapidinho. A gente tem muita cola dentro do corpo. Quando ele fica velho igual eu assim, já é mais difícil. Eu não posso quebrar o braço não. Aí eu tenho que cuidar bastante. Tá bom? Cuidemos. Tá? Assim como Jesus cuida da gente também, né? A gente precisa cuidar de nós mesmos. Tá bom? Muito bem. Vamos falar com Jesus em oração? Tá? Querido Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Às vezes, acontecem coisas
como quebrar um braço, que machucam, que doem, mas nós podemos confiar que o Senhor está abençoando e vai trazer a melhora, a recuperação. Obrigado, porque tudo o Senhor tem feito na nossa vida, como crianças, como jovens, como adultos, nossos pais, nossos amigos todos, estão sempre sob os seus cuidados. Obrigado, Jesus. Abençoe a escolinha, a história, as brincadeiras, as atividades e a professora, que tem a sabedoria para nos ensinar sobre o seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu coloquei a música Pare ali de novo. Vamos fazer os gestos? Vocês viram para lá, o pessoal ver os gestos? Vocês conhecem os gestos? Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Vamos virar para cá para o pessoal ver a gente cantar? Quem conhece, canta junto. Quem sabe os gestos, se eu fiz errado, me ajuda a fazer certinho. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por... Sem o pare agora, hein? Sem o pare. Vamos de novo. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Legal, obrigado, Miriam, pelo acompanhamento. Obrigado, crianças. Papai do Céu abençoe vocês, tá? Boa escolinha para vocês. Professora também, as bênçãos de Jesus. Podem ir, tá bom? Para a escolinha. As crianças seguem para a escola dominical e nós seguimos com as leituras bíblicas para o dia de hoje. A primeira em Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 a 5. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 até 5. Quando a vontade de Deus está para acontecer, quando Deus quer que aconteça, ela acontece. Mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não perceba. Quando a palavra dele é para ser anunciada, ela é anunciada, mesmo que muitos não a reconheçam. E através do profeta Ezequiel, ele diz, olha, eles vão saber que houve profeta no meio deles. Eles vão saber que houve a palavra de Deus sendo anunciada a eles. Então o profeta Ezequiel escreve assim: quando vi isto cair e encostei o rosto no chão, então ouvi uma voz que dizia, homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer, homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Essas são as palavras do Antigo Testamento. E o texto do Santo Evangelho, o Santo Evangelho para o nosso culto de hoje, é de Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13. Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13. Glória a ti, Senhor.
Aqueles que estão aqui, se puderem pôr em pé, os convido para a leitura do Santo Evangelho. Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 13. São ditas assim as palavras: Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, João, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali, e chamou os 12 discípulos e os enviou, 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa até que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios e curaram muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Essa é a leitura do Santo Evangelho. Glória ao Cristo Jesus. A igreja pode sentar-se. Nós cantamos o próximo hino. Perigos me cercam, aqui no mundo vão, e tentações me apertam na triste solidão.
desafio, a morte irei vencer. No teu divino abrigo, eleve a minha cruz. E alcançarei antigo, morada e pura luz. E nessa luz banhado, eu cantarei louvor. Bem longe do pecado, a ti, meu Salvador. Aquele que dá a verdadeira paz, que é a nossa paz, Jesus, esteja com cada um de nós. Nós deixamos em combinado com o pastor Elmar a leitura da epístola deste domingo para esse momento, já que vamos falar sobre esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Passamos então a ler esse texto da epístola indicada para hoje. As visões e revelações de Paulo. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade, mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do amor de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Essa é a leitura.
Eu acho muito bom que baseamos as nossas leituras, estudos e mensagens aqui na igreja numa série pré-definida de leituras. Porque essas perícopes, como são chamados esses recortes da Bíblia, elas articulam as várias partes da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Essa disciplina de uma série pré-definida evita que nos tornemos repetitivos e acabemos falando sempre dos mesmos assuntos, dos mesmos aspectos da fé e da vida. A epístola de hoje, essa que nós lemos, segundo aos Coríntios 12, ela aborda um assunto, um tópico, que desse jeito não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Trata de razões para nos orgulharmos ou não. Qual é o nosso ponto fraco? E quando é que realmente somos fortes? Nós estamos vendo aqui, estamos lendo dentro da moldura da tão conhecida afirmação: a minha graça te basta. É uma citação, uma passagem muito conhecida e muito usada, né? A minha graça te basta. Mas não é tão conhecida, creio eu, essa questão da visão e das revelações que Paulo conta aqui que ele teve. Esse não costuma ser o ponto mais destacado da biografia do apóstolo. As visões, essa visão que ele teve e as revelações que recebeu nessa visão. Tenhamos em mente que o seu apostolado, seu ministério, estava sendo contestado lá em Corinto. Estava sendo posto em xeque por pessoas da igreja de Corinto. Isto é, do ponto de vista puramente humano, Paulo estava precisando de um up. Estava precisando restaurar a verdade sobre a sua estada, sobre a sua presença entre os coríntios, lembrar o valor que ele tinha. E ele reconhece que está mesmo tentado a falar de si mesmo, a contar umas coisas das quais ele pode ter orgulho, e não é mentira, não estaria mentindo. Mas depois Paulo recolhe essa ideia de falar de si mesmo e prefere mencionar as coisas que Deus fizera por ele e por meio dele. No primeiro versículo, na segunda parte, ele até fala com um jeito assim de sigilo velado. Ele compartilha que Deus o levou até o paraíso, até o mais alto dos céus, de fato, corporalmente, ou em visão, não importa, não interessa, não faz diferença. E que nesta ocasião, Deus lhe deu a conhecer coisas que palavras humanas não conseguem descrever. Isso seria um motivo suficiente para ele se orgulhar, causando inveja naqueles que queriam cancelar o apóstolo Paulo. Eu me gabarei, diz ele, deste Paulo. Eu me gabarei deste homem, a quem Deus deu esta visão e revelou coisas que eu nem consigo descrever, nem consigo contar com palavras humanas. Vocês sabem bem, com certeza, a diferença entre a gente receber um elogio e fazer um elogio de si mesmo, gabar-se. Lá no interior do Rio Grande do Sul, onde eu nasci e cresci, a gente não falava gabar,
era gavar. Gavar. A pessoa que, quando ela enchia muito a bola de si mesmo, nós dizíamos, mas é um gavola mesmo, né? É um gavola, se gavava, né? Em português culto, gabava. Havia até um ditado alemão, em alemão local, não arrisco dizer que aquilo era alemão, era um Portudeutsch, né? Mas em alemão local, havia um ditado que se traduz mais ou menos assim: louvor próprio cheira mal. Tá? Eigene Lob stinkt. Quer dizer, louvor próprio fede, cheira mal. Então agora o apóstolo Paulo resolve ser um gavola? É isso? Ele continua: mas não me gavarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade, mas eu não me gabarei, pois eu quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e ensinar. Justamente a fala do gavola é no sentido de se promover diante dos outros, não é verdade? Por que a pessoa se gaba? Para tentar se promover diante das pessoas, para querer influenciar a imagem que as pessoas vão ter dele, gerar uma opinião positiva a seu respeito, muitas vezes pela repetição maçante de suas histórias, sempre falando de si, sempre se engrandecendo a si mesmo, das suas próprias qualidades, das suas virtudes. O apóstolo não cai na tentação de agir assim. E nós? O objetivo da reflexão de hoje é que eu e vocês, cada um, se orgulhe naquilo que a força de Deus, naquilo que o poder de Cristo realiza em nós e por meio de nós, como seus instrumentos. Alguns dos empecilhos para não alcançarmos esse objetivo, de nos orgulharmos não de nós mesmos e do que nós fazemos, mas das coisas que Deus faz em nós e por meio de nós, uma das razões é essa nossa tendência natural, essa inclinação da nossa natureza de gabarmos de nós mesmos. Em segundo, porque nós deixamos de perceber muitas vezes, ou de levar em conta, como o poder de Deus age em nós e por meio de nós. Ele se faz pequeno e fraco, como vemos na humanação de Jesus, para nos dar parte da sua ação no mundo. Aos Filipenses se diz no capítulo 2, primeiro versículo: por estarmos unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. Foi por isso que Jesus se esvaziou a si mesmo, abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos. Ele foi obediente a Deus, obediente até a morte e morte de cruz. Por que é que nós deveríamos nos mostrar fortes, inabaláveis por nós mesmos, como se não dependêssemos de Deus? Por que viver como se a graça de Deus não bastasse? É como alguém parafraseou Lamentações 3:24, Deus é tudo o que eu tenho, é tudo o que eu preciso. Um outro jeito de dizer, a graça de Deus me basta. Assim como eu, você já teve vontade alguma vez de reclamar com Deus
porque Ele não atende às suas orações? Parece que Ele não atende, né? E a gente se vê tentado a reclamar de Deus por isso. Pois foi então nessa situação, nesse contexto, que Deus ensinou a Paulo e a todos nós sobre como até mesmo uma doença, até mesmo um sofrimento pode ser uma bênção. Pode ter o sentido de que Deus está nos conduzindo, está nos cuidando, está nos apacentando. Paulo diz, versículo 7, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho em meu corpo. Veio como mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. E acrescenta, eu pedi 3 vezes ao Senhor, para me livrar desse espinho, me livrar desse sofrimento. Mas Ele respondeu, a minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Ele sabe que combustível nós estamos usando na nossa vida. Sabe quando estamos abastecidos de sua graça ou quando tentamos andar com nossa própria força. O paralelo em oposição aqui é claro. Deus diz, o meu poder é mais forte quando você está fraco. E Paulo concorda, quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Uma feliz convergência. Nós encontramos nas leituras de hoje, especialmente nessa da epístola, mas também nas outras, elementos interessantes, que são como meios, como forças, que nos levam na direção do objetivo da mensagem de hoje, orgulhar-nos naquilo que a força de Deus opera em nós e por meio de nós. Primeiro, os ensinamentos de Deus, tanto em visões e revelações que não se consegue contar, como os ensinamentos que Deus revelou e fez registrar nas Sagradas Escrituras, esses são a nossa alegria, o nosso fundamento e motivo de orgulho. Segundo, uma doença, um sofrimento pode nos ensinar e conduzir para usufruirmos bênçãos divinas, a conhecermos que o amor de Deus dura para sempre. Sim, nós aprendemos no sofrimento que pode vir o sofrimento, pode durar a noite inteira, mas de manhã se manifesta de novo a graça de Deus. A graça, a minha graça, diz Deus, te basta. Em terceiro, podemos repousar na graça de Deus, na graça de Cristo, em meio às nossas fraquezas. Porque quando perdemos toda a nossa força, então a força de Deus trabalha em nós. Na leitura do Salmo 123, estava dito que escravos e escravas dependem do seu senhor ou da sua serva. E quando são humilhados, quando são desprezados com zombarias, o que fazem os escravos, segundo o Salmo 123? E nós podemos fazer também. Eles olham para o Senhor, levantam os seus olhos para o Senhor e esperam que Ele tenha compaixão, porque é dele efetivamente que vem o nosso socorro, é nele que está a nossa esperança e salvação. E por fim, quando Deus chamou Ezequiel, nós vimos lá na leitura do Antigo Testamento, ele não era nada, ele era um nada. Se poderia dizer hoje que
Ezequiel mais parecia um daqueles bonecos de posto, mas com o ar desligado. Ezequiel, ele cai em terra, ele põe a boca no chão, o rosto no chão, mas, segue Ezequiel, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar de pé. Na sua fraqueza, se mostrou de novo o poder de Deus, o poder de Cristo. Não é maravilhoso isso? Como Ele oferece a sua força para nos tornar realmente fortes. Por que insistirmos então na nossa força, na nossa fortaleza? Graças a Deus pelas coisas que Ele faz por nós e por meio de nós todos os dias. Amém. A paz de Deus, que é maior do que todo entendimento humano, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Vamos juntos confessar agora a nossa fé, usando hoje o credo niceno que está sendo projetado. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. De uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e está sentado à direita de Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. A igreja pode sentar-se. Muito obrigado, pastor Mário, pela reflexão, pela mensagem. Deus abençoe essas palavras nos corações de cada um, no coração de cada um de nós. Nós seguimos com o nosso momento de culto, agora louvando a Deus por todas essas bênçãos que Ele concede, pela graça que Ele nos dá sempre em nossa vida ou para a nossa vida. E nós queremos fazer isso através das nossas ofertas que trazemos ao altar ou fazemos de acordo com as possibilidades, os meios que a congregação disponibiliza também via na transmissão, tá? Enquanto nós ofertamos ao nosso Deus, nós cantamos o cântico, o hino 210 do Inário Luterano, Cantai Alegremente. Cantai a Deus louvor, fazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. A Deus
exultantes de trigo se cobrir. Meu soldado multiplica em sua compaixão, e de fartura zoando coroa sua mão. Trazei aos seus altares dos frutos que lhe deu, vós almas redimidas por quem Jesus morreu. Vós gente dele, humildes com louvor, e sempre Nossas vidas dai graças ao Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus. Agradecemos a Ele pela graça, pelas bênçãos que Ele deu aos aniversariantes durante mais um ano de vida. Ontem, a Ana Paula Gonçalves Chaga, hoje o seu Gilberto Schneider, amanhã o Fábio Marchetti da Cunha, dia 6, Ítalo Macedo de Oliveira, e dia 7, Ezequiel Fortunato, Rafaela Mirna de Campos Destro e Valdir Cauê Cristóvão Selig. São os aniversariantes desta semana que eu tenho listado. Nós temos alguns pedidos que vieram aqui durante a transmissão. O Fábio Cunha, que está aí de aniversário, pede a Deus pelo amigo Jean Carlos, que está enlutado. É isso? Entubado. Quem enlutado? Entubado. Tá? Eu ia estar enlutado pela Covid, seria estranho, né? Entubado por causa da Covid. Então pedimos a Deus pelo Jean Carlos. A Evelyn também pede por sua vizinha, a dona Angelina, que está se recuperando da Covid. E pela irmã da Gabriela Loman também, a nossa vice-presidente. A irmã da Gabriela também está com Covid, a Sara. Pedimos a Deus, intercedemos a Deus então em seu favor também. O pastor Leandro Ribner também está, eu não sei se confirmou-se, não sei se confirmou que ele está com Covid também, mas os sintomas, né, são também da Covid. Lembramos do pastor Leandro Ribner. E eu quero compartilhar com vocês também e pedir que vocês lembrem nas orações do pastor Davi Flor, né? O pastor Davi, ele vem fazendo uma série de cirurgias já há bastante tempo para tirar cânceres de pele, né? E terça-feira ele vai passar por mais uma cirurgia, mais uma vez. Então Deus tem abençoado ele, tem acompanhado. Foi pastor nosso aqui da congregação durante algum tempo, né? Nos idos 30 e tantos anos atrás. Tá? Que Deus abençoe o pastor Davi também nesse momento da cirurgia e na recuperação dele depois. Algum outro pedido aqui, dona Irma? A família, né? Isto. Sim. É a família do pastor Joel Miller, que é o nosso vice-presidente de ensino. Tá? Ele teve um aborto, a esposa teve um aborto, e no dia seguinte o irmão faleceu de Covid, e a família está, vários familiares dele estão com Covid. Tá? Então pedimos a Deus também em favor da família do pastor Joel Miller. Obrigado, dona Irma. Pastor Adevair? Uma colega, também que está em... Ah, certo. Também está entubada. Tá? Ok, vamos lembrar. Pastor Rude. Eldo Bredov. Certo. Deixa eu só colocar uns nomes aqui. Eldo, Joel. Me lembra de novo o nome? Marco Aurélio. Ok, aí eu não vou esquecer de ninguém. Tá? Política, financeira, enfim. Sim. Tá.
que haja mais amor nesse país, porque tá tenso também, né? Tá bem complicada a situação toda aí, uma guerra de um lado, de outro, ou de vários lados, né? Bem difícil mesmo o que nós estamos passando, tá? Ok, convido a igreja a se colocar em pé, nós falamos com o nosso Deus em oração. Todo-Poderoso e Eterno Deus, em Tua Palavra nós somos mais uma vez assegurados, nesta manhã, do quanto o Senhor nos ama e de como ofereces a Tua graça e que nós podemos nos orgulhar disto, orgulhar da Tua graça, orgulhar de sermos Teus filhos, não por merecimento, não por sermos bons, mas porque o Senhor é amor. Obrigado, Deus. Obrigado por nos permitires vivermos a experiência da fé e sentirmos o Senhor sempre presente em cada momento, em cada instante. E que esta experiência da fé nos permita, ou o Senhor nos use por esta experiência da fé, para mostrarmos ou levarmos esta mensagem graciosa através da nossa vida, através daquilo que fazemos, para a Tua honra e glória. O exemplo do apóstolo é maravilhoso e nos faz querer também viver e experimentar e estar sempre sentindo ou cheios da Tua graça em nossa vida. Obrigado pelo privilégio de podermos compartilhar esta fé com todos os irmãos que participam deste momento de culto ao Senhor. Os que estão aqui presentes na Tua casa, os que nos acompanham também na transmissão deste culto. Louvado seja o Senhor pelo privilégio de recebermos a Tua palavra com tanta clareza. Abençoa para que esta palavra continue sendo anunciada, seja pelo pastor Mário, em suas atividades na SBB, seja pelo pastor Rude, seja pelo pastor Erni, seja pelo pastor Adevair ou por mim, ou por cada pastor escolhido e chamado pelo Senhor para esta missão, mas também por cada cristão, membros da Igreja Luterana, da Congregação Ebenezer, membros de outras igrejas cristãs, cristãos em toda a parte do mundo. Que a Tua palavra continue sendo pregada e anunciada e testemunhada através de nossa vida. Obrigado por nos teres concedido o perdão dos nossos pecados, fortalecido a nossa fé, nos encorajado a continuarmos firmes e perseverantes em nossa vida cristã. Obrigado por todas as bênçãos recebidas do Senhor, mesmo sem o nosso merecimento. Receba, Senhor, a nossa gratidão e louvor. Receba o nosso agradecimento por aqueles que o Senhor permitiu ou está permitindo completar mais um ano de vida. Os nossos irmãos relacionados aqui anteriormente são muito agradecidos ao Senhor e sentem a Tua graça, sentem a Tua bênção na vida deles. E com eles nós nos alegramos, com eles nós agradecemos e suplicamos que continues a abençoá-los em todo o tempo. Guarde-os em graça e amor. Guarde também, Senhor, sob os Teus cuidados amorosos e paternais, os nossos amigos e irmãos na fé que sofrem por uma ou outra dificuldade, enfermidade, angústia, seja de qual ordem for. Lembramos de pedir ao Senhor, em favor daqueles que foram listados antes, que estão enfrentando a pandemia, a Covid-19, alguns entubados, outros passando pela enfermidade mesmo em casa. Abençoa o Jean Carlos, abençoa a dona Angelina, abençoa também a Sara,
Abençoa o Marco Aurélio. Esteja, ó Deus, o pastor Leandro. Abençoa também o pastor Eldo, o pastor Davi Flor. Enfim, ó Deus, guarda a todos. Guarda a todos que estão enfrentando essa enfermidade, ou seja, outra enfermidade. Lembramos aqui também a família do pastor Joel, que enfrenta o luto pela morte do irmão, pelo aborto da criança que estava sendo esperada e aguardada com ansiedade também, e enfrenta ele e toda a família esta enfermidade da Covid-19. Guarda cada um deles, Senhor, e abençoe-os, para que haja uma boa recuperação, para que haja confiança de que a graça do Senhor está também sobre cada um deles. O pastor Davi, que está por fazer mais uma cirurgia na próxima terça, assim como o Senhor acompanhou ele até agora e o abençoou, dando recuperação de todas as que fez anteriormente, que seja assim novamente. Que o Senhor abençoe os médicos, guie deles e oriente-os nesse procedimento. Deus, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, mas de uma forma muito especial queremos pedir ao Senhor, olhe com muito amor pela nossa nação. Há muito a gente ouve dizer que Deus é brasileiro, Deus é Deus, mas sabemos que Ele ama o povo brasileiro também. E por isso, querido Pai, nós suplicamos que o Senhor oriente-nos a sermos respeitosos, a termos amor, a termos paciência, mas a sermos também responsáveis pelas nossas ações. Falo de nós como cidadãos, falo dos que são administradores deste país, sejam também do nível que forem, estaduais, municipais, federais, enfim, ó Deus, que a nossa nação seja realmente uma nação que tenha o Senhor como seu Deus. Os problemas políticos, os problemas econômicos, a dificuldade de emprego, enfim, tudo nós colocamos diante do Senhor na certeza que o Senhor pode, e segundo o teu querer, segundo a tua vontade, irá abençoar, irá acompanhar, irá trazer um novo rumo. Olha, Deus, por todos nós, pedimos por amor de Jesus. Por fim, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que nos abençoe neste instante, quando os que estão aqui presentes na tua casa irão receber também no pão e no vinho o corpo e o sangue de teu Filho Jesus Cristo, e serão alcançados por sua graça, que nos bastará sempre. Prepara o nosso coração e a nossa mente para recebermos este sacramento de paz, de perdão, de vida, de salvação. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Não me lance
Que Deus nos abençoe nesse momento também. Então, quando nós nos preparamos para a participação da Santa Ceia, e vamos seguir conforme nós temos em nossa projeção o prefácio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevai os corações Ao Senhor nos amamos. Rendamos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, 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 Senhor, Deus de força e poder, céus e terra cheios estão de tua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para sempre. E contigo também. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós.
Senhor Jesus Cristo, que o teu corpo e o teu sangue nos concedam a tua graça do perdão, da vida e da salvação. Em teu nome, Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor, cada um de vocês que está preparado, crendo em Cristo como Salvador, arrependido de seus pecados e querendo corrigir a sua vida pelo auxílio do Deus Espírito Santo. Especialmente, como sempre gosto de afirmar, creiam nas palavras, estejam certos de que neste corpo e neste sangue estão presentes o pão, aliás, neste pão e neste vinho, estão presentes o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus, dado e derramado para perdão de pecados, vida e salvação. Durante a distribuição, nós estaremos ouvindo alguns cânticos. Que Deus abençoe esse momento. Pastor Mário me auxilia.
Convido a igreja a se colocar em pé, os que puderem. Cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, que participou da Santa Ceia, recebeu verdadeiramente no pão e no vinho o corpo e o sangue de Cristo e foram alcançados com a graça do perdão. Estejam certos disso, permaneçam nessa fé até o fim de seus dias. Fiquem em paz, porque o Senhor está com vocês. Amém. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, demos graças ao nosso Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade e amor para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do nosso Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém, amém, amém. Podem sentar? Assim como iniciamos o culto, encerramos também dizendo: todo louvor, toda honra e glória sejam dados ao nosso Senhor, que é sempre cheio de graça para ofertar a todos nós. E nesta manhã a gente pôde perceber mais uma vez da alegria, do privilégio que é ser cristão, do privilégio e da graça que é sentir o amor de Deus na nossa vida. Isso transforma. A vida do apóstolo Paulo foi transformada por isso e a nossa também, com certeza. Que Deus nos abençoe sempre. Sejam de novo muito bem-vindos, todos vocês que aqui estão presentes. Obrigado pela companhia de quem está nos acompanhando pela transmissão. Que Deus enche o coração de todos vocês também dessa mesma alegria e paz que aqui nós sentimos. Quero compartilhar com vocês as informações da semana. Nós temos o estudo bíblico na terça-feira, às 19h30. Viram que terça-feira passada funcionou, deu certo, a internet não caiu, a gente conseguiu chegar ao final do estudo. Né? Estou também aprendendo a usar o programa aí, o OBS, na terça-feira usei, acho que já deu para melhorar um pouco. Vamos ver se nessa próxima a gente consegue seguir também com o mesmo esquema, tá? Na terça-feira, então, 19h30. Quarta, da hora luterana, às 20 horas. Nós vamos ter no próximo sábado, às 15 horas, aliás, às 13 nós temos o bazar, não é isso? Às 13 horas vai acontecer o bazar aqui nas dependências aqui de baixo, né? E às 15 horas... eu já chamei de live, já chamei de podcast, já chamei de qualquer coisa. Eu não sei como é que vai ser ainda, né? Mas vai ser, segundo as informações, podcast sobre drogas. As drogas e as suas consequências, tá? Estaremos aqui em 4 conversando a respeito deste assunto. Será transmitido pelo YouTube, acho que da congregação. É isso? Tá? Pelo YouTube da congregação, que a gente vai compartilhar o link com vocês, tá bom? Próximo sábado, às 15 horas. O culto, domingo pela manhã, às 9h, e lembrando que é o segundo domingo do mês, e a gente tem o momento da oferta de alimentos, né? Para a gente auxiliar as pessoas que estão em necessidades. Então, próximo domingo, segundo domingo do mês, a oferta de alimentos. E, por fim, eu quero começar já... talvez não em julho, né? Acho que ainda, não sei como é que está a questão de férias aí para quem estuda, né? Para os alunos, não sei como é que está nessa questão de pandemia. Mas início de agosto, então, a gente vai iniciar uma nova turma do catecismo. Tá? Eu estava dando uma olhada na lista dos membros, a partir de 11 anos, né, não sei se 11 anos todos gostariam de participar, ou se os pais acham que é interessante a partir de 11 anos, mas se for a partir de 11 anos, nós temos 30, tá? De 11 até 14, tá? Nós temos 30. Tá? Se os de 11 anos não forem participar agora, pelo menos 18. Tá? Pelo menos 18.
Então é uma turma bem grande e a gente gostaria de começar e que todos os pais assim incentivassem os filhos a participarem para a gente fazer essas aulas de catecismo aí a partir do início de agosto, ok? São as informações que eu tenho. Pastor Edevair, alguma informação mais da diretoria? Alguma informação? Ok, muito bem. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado novamente, pastor Mário, pela mensagem. Que Deus abençoe também o Ministério do Senhor junto à SBB, né? E junto à família também, tá? Nós vamos encerrar então cantando o hino 201 do Inário Luterano. Findo o culto, partiremos em paz, na santa paz de Deus. Com a tua santa paz, Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, toda sombra proverás. Graças, Pai, a ti.